Oi. Aê, boa noite, tudo bem? Nossa, quanto tempo! Nossa, eu tava esperando tanto para essa nossa conversa. Menina, que vida corrida está nossa, né? Desmarca, marca, desmarca, mas a gente tentou, né, Gi? Mas a gente fez o nosso melhor. Sempre, né? Sempre a gente faz. Não sei se está muito escuro, porque aqui eu tô com uma lua na minha cara, tô com uma luz aqui, mas aqui é mais silencioso, pelo menos. Não, mas tá dando para ver legal. Veja, pessoal, vejam o que vocês acham, comentem também para a gente poder se organizar. Sejam muito É. bem-vindos a todos que estão chegando, que vão chegar também. Hoje nem coloquei o título da live fixado, porque depois outra vez eu tentei fazer isso, eu fiz uma nhaca, eu falei, nem vou mexer. Depois eu coloco a gravação, né? Melhor assim. Mas nós vamos conversar hoje sobre o autismo. Qual é o passo a passo após o diagnóstico? Só que antes eu vou apresentar a Gisela, porque muitos aqui ainda não conhecem, o pessoal que está comigo aqui não conhece, muita gente conhece a Gisela é muito, muito mais conhecida do que eu. E eu quero, Gisela, Oh, que não. você se apresente, por favor, da sua forma. Quem é a Gisela? Qual que foi o caminho que você trilhou nessa área do autismo? Meu nome é Gisela Fada, eu sou psicóloga. E a primeira vez que eu entrei em contato com uma pessoa autista foi uma adolescente não verbal e eu fiquei encantada. Ela simplesmente ela me encantou ali e eu não conhecia nada de autismo, né? A gente não conhece nada antes de entrar nesse mundo. A gente escuta uma coisa aqui, escuta uma outra ali, mas a gente não tem esse conhecimento. E eu disse assim, eu quero conhecer. Eu quero conhecer pessoas assim, porque ela me instigou com uma frase que dizia: Meu nome é tal, eu sou alegre, eu sou divertida, eu sou isso, que vai muito para além do autismo. Então, me conheça Que lindo! antes. Ela É. escreveu, ela escreveu isso? Ela não é verbal até hoje, ela tem apraxia. E eu conheci ela num vídeo do YouTube. Esse vídeo ainda está disponível. Hoje ela já está com 20 e poucos anos. Esse vídeo ela tinha 14. E o Nossa. nome dela é Carly Flashman. Então, se vocês quiserem Ah, conhecer. a história E aí eu dela. fiquei encantada. Eu acabei comprando depois o livro dela, que não tem aqui em português. Aham. Que é. Cadê? Tá aqui? Ai, não tá aqui. Tá lá na frente. Que é um livro que eu mandei buscar. Eu Que disse, não, eu legal. preciso ler essa história. E aí foi que eu disse assim, nossa, que mundo diferente do meu. Que mundo diferente. Isso me chamou a atenção. Uhum. E eu quero conhecer. Só que isso foi o quê? Em 2009? Gente, já tem 10 anos. Já tem 10 anos nesse caminho, hein? Mas você é novinha, tá Você tudo bem. você vai se dando conta, né? Já tem 10 anos esse caminho. Só que eu fiz um caminho assim. Eu comecei a entender que o tratamento para o autismo era todo baseado numa terapia comportamental. E dentro da psicologia existem vários tipos de abordagem psicológica. E cada abordagem psicológica vai olhar para o ser humano e compreender esse ser humano de um jeito diferente. Não E o existe um meu mesmo jeito jeito, né, Gê? E o meu jeito de ser não combina com o jeito de ser, de olhar da terapia comportamental. Não combina. Eu tentei, pelo autismo eu tentei. Eu juro que eu tentei, mas não, não vai. Eu te entendo. Então, então, assim, por respeito a mim e por respeito aos autistas, eu disse, ok, então isso não é possível, né? Mas eu quero conhecê-los, eu quero conhecer, deixa eu ler. E essa é a primeira dica que eu acho que eu quero dar para os pais, assim. Leia livros escritos por pessoas autistas. Perfeito. Não vá procurar profissionais ainda. Esse primeiro momento é calma.
É isso que é Vamos. uma coisa muito importante, já até isso, porque quando a gente falou desse título, diagnóstico, passo a passo, né? Autismo, passo a passo após o diagnóstico. Será que esse passo a passo é sair correndo, melhorando, curando, modelando a pessoa com diagnóstico de autismo, ou será que é conhecer quem é aquela pessoa com uma nova roupa que a gente talvez não conhecia, né? Exatamente, né? Aí a gente vai falar de um processo psicológico dos pais, mas Isso. esse primeiro momento entra em contato. Os livros, na época que eu entrei em contato, eles não estão mais disponíveis, a não ser em sebo, na estante virtual. E são livros que hoje se tornaram raridades, ou seja, custa entre R$ 100 a R$ 200. Mas Nossa. são livros assim que é o meu xodó. Deixa eu pegar aqui para vocês que eu deixo. Esses eu deixo aqui comigo. Esse você não empresta, né? Tu não empresta o seu, não. Não. Minha, sabe que eu já até emprestei, mas eu vai e volta, né? Nossa, mãe. O da Carly Fleshman, que é um livro em inglês, então para quem não entende inglês fica muito difícil. Esse daqui, que é A Menina Estranha, que foi o primeiro livro que a Templin Grandin escreveu, e ela escreveu em autoria com uma outra para dar um ritmo aí. Pegue essa palavra, ritmo. Ritmo. Ritmo, né, na leitura, mas ela conta um pouco da história da vida dela. Então é muito legal Dá que ela vai tempo. contar da Templin Grandin. Isso. Uhum. É. E tem muita gente que fala tempo branding. E aí eu falei, não, deixa eu... É só para as Grandin, eu pessoas já ouvi. identificarem quem que é do filme. Inclusive tem um filme, ela é uma pessoa que ela dá muita palestra hoje em dia. Ela é uma americana, né? Ou canadense? Americana. Americana. A Carly Zootecnista. Fleshman é canadense. Tá. Ela é canadense. Aham. E ela vai contando histórias da infância. E percebam que as histórias da infância que ela conta está relacionada a principalmente sensações. São as memórias, são ligadas às sensações. As sensações. Então, uma das coisas que eu pergunto para adultos autistas, qual é a primeira coisa que você lembra? Estou aqui na Terra. Qual que é a sua primeira lembrança? É de passar a mão no gato, é de ser Nossa, que embalada na forte. rede. A dela é da mãe tentar colocar um chapéu. Puxa. Então ela sentia toda a dor do tato, né? A dor tátil e sensorial, e ela pega o chapéu, e ela era muito pequena, 2, 3. Olha que Então, forte isso, Gi. Você já imaginou quantas coisas são impostas a troco exata. de alguma coisa? Se você fizer, eu vou te dar isso. Mas eles não, às vezes não conseguem enxergar o que significa aquilo que nós estamos pedindo. Então, esse mundo sensorial, né, nessa primeira infância, ele é completamente desconhecido, caótico, totalmente instável e com muita invasão sensorial, que eu não entendo. Puxa E isso é vida. descrito muito bem por esses autistas. Então, recomendo muito esse livro. E outro também, que infelizmente também é minha paixão, acho que esse tem em PDF por aí rolando pela internet, que é O Olho nos Meus Olhos. Ai, sim. Então, a gente está saindo do que seria aí um autismo mais clássico, que foi como Léo Carner descreveu, lá da Carly Fleshman, Uhum. passando aí por um clássico indo para o moderado, e hoje eu entendo já mais para o leve, e ele, né, que já é ali, quando ele foi, né, diagnosticado com a síndrome de Asperger, já pensando aí na forma como Hans Asperger viu tudo isso, a gente sabe que hoje é um espectro. Então, são formas de ver o mundo, mas as coisas essenciais tá, na base de todos eles. Todos eles referem às As mesmas mesmas. angústias. É. E, basicamente, então, você recebia o diagnóstico de autismo. Que é isso, né? Vá ler livros autobiográficos. Mesmo não. Às vezes eu comprei alguns que achando que era autobiográfico e eram ficções.
né? Pessoas que não são autistas e escreveram como se fossem autistas. Até se aproxima, mas não é a mesma coisa. Não Essa é a mesma impressão muito genuína e essas lembranças, essa riqueza de detalhes, né? Que mostra justamente a coisa. É, individualidade, a vivência que o a passado daquele. vivência mesmo. Uhum. Em seguida, procura uma escuta terapêutica com um profissional que trate do autismo, que conheça o autismo e possa te dar esse amparo nesse momento. Quando eu comecei, né, aí voltando um pouco da minha história, né, eu entrei nisso, eu fui ler esses livros, eu escrevi uma monografia que tem hoje, que é Autismos e o Olhar Centrado na Pessoa, e eles já me deram vários insights, e nessa leitura eu vi assim, cara, o que eles precisam não é exatamente do que está sendo propagado como terapêutico. Modelação, 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 modelação. Não é. Não é, assim, e é interessante que, por exemplo, a Carly Flashman, ela utilizou a aba, e o que o pai descreve no livro é que o que funcionou não foi um outro terapeuta que tentava fazer conexão. Eu assisti o documentário, não li o livro, foi só um spoiler, assim, mas fiquei louca. Então, e aí, quando eu li isso, e era exatamente assim, o nome dele era Howard, então eu decorei essa, foi tão impactante para mim quando eu li, eu disse, cara, é isso, acabou. É assim, enquanto os outros terapeutas hábeis seguiam os protocolos, Howard seguia a Carly. Ai, gente, que lindo. Ele seguia a Carla. E o pai não entendia, porque ele dizia assim, gente, mas tá fora do protocolo. Como assim, né? Nossa, isso é, olha, me arrepia. Gi, não me arrepia porque assim, quantas poucas oportunidades a Carly e tantos outros tiveram a oportunidade de serem quem eles são, de exercerem a individualidade. Olha, que coisa linda. Continua, não vou te cortar. E aí ela tinha só 44 horas semanais de terapia. Nem treino para maratona é assim, mas tudo bem. Gente, isso é um trabalho. Né? Isso é um trabalho. E ela ia revezando. Só que com esse rapaz, que ele só tinha 20 e poucos anos e seguia uma fonoaudióloga, que era chefe da equipe, e que ela dizia, não, segue a Carly. Seguir, né? Hoje a gente entende o que que é, né? É você seguir a orientação da criança que ela vai te mostrar qual é o caminho para chegar nela. Quais são os desejos mais íntimos que ela tem, né? Quais são as E motivações intrínsecas, né, Gi? E ele tentava ensinar algumas coisas para ela, mas ele não sabia até que ponto isso chegava ou não, porque ela não olhava, ela estava sempre pulando, até que aos, aos 11 anos ele estava sozinho com ela em casa, acho que com a outra terapeuta, os pais não estavam, enfim, eu sei que eles estavam sozinhos em casa, e ela entrou numa crise desesperadora e eles não sabiam o que era, ela não falava. E eles não sabiam, foi horrível, assim, a descrição deles, assim, dela ir no banheiro, dela evacuar, até que ele segurou ela, assim, conseguiu segurar e dizer assim, eu sei que tá acontecendo alguma coisa, mas eu não tô entendendo o que é. E aí ela vai para alguma coisa que digitava lá, que não era exatamente um computador, mas aqueles teclados que tem lá, e ela digita 3 palavras: dente, dor, ajuda. Ela tava com dor de dente. Ele ficou tão chocado porque foi a primeira comunicação dela. Ele não sabia nem que ela tinha conseguido aprender a alfabetização que ele tinha feito. E aí ele fala assim: eu fiquei estático, ela lá gritando de dor. E ela sabe falar. Tipo assim, né? Congelou. Ele congelou até que ela puxou ele, deu um sacolete, tipo assim: hello, eu tô com dor. Seja responsivo, né? E aí sim, eles trataram, né, de resolver a questão e tudo. E aí eles foram contar para os pais. E
pai e a mãe não acreditavam. Dizia, não, vocês estão. E engraçado que eu escuto isso, sabe? Seu filho tá fazendo isso. Não, Gisela, isso não é dentro do autismo. Não, mas ele tá. Não, não tá. Gente! É assim mesmo, né? Às vezes você até olha, é muito comum as mães falarem assim, não, ele não faz nada. Aí você fala, não, não existe uma criança que não faz nada. Vamos ver o que ele é capaz. Maína vai ficar salva, fique tranquila. Tô perguntando se vai ficar salva. E aí, gente? E, e aí, quando eu li essa frase, eu disse: há um caminho, há uma luz no final do túnel. E aí ela termina o livro e ela diz o seguinte: ainda que ele tentasse, ele tinha toda uma terapia comportamental, né? Que era o que ele tinha aprendido. E ela fala assim, acho que com 16 anos no livro, chegou num ponto que ele não conseguia mais me ajudar, porque eu queria falar das minhas vivências. Eu não queria repetir o que estava no outro, que o outro queria que eu fizesse. Eu queria É. construir, né? E aí ela meio que seguiu sozinha, né? Foi se virando, suspenderam a terapia. Bom, hoje ela tem, acho que é 24 anos, alguma coisa assim. Continua, ela usa iPad, ela tem, né? Usa vários desses programas da voz, enfim. É brilhante Como e é pode? muito interessante. E Esse aí é eu fui nesse caminho, né? De pesquisa, e aí eu fui, disse, não, então deixa eu entender esse contexto. E aí eu fui fazer uma pesquisa, que foi meu mestrado, com pais de crianças autistas. Foi aí que é daí que eu tirei esse segundo ponto que eu estou falando para vocês. Aham. Lembra, primeiro, valer literatura escrita por autistas, para você entender um pouco do que seu filho está passando. Como ele vê o Porque mundo, né? Como ele sente, né? é muito diferente. É uma outra forma de ver o mundo. Por que que é uma outra forma de ver o mundo? Porque as informações que a gente colhe do mundo é através do nosso corpo. São as questões sensoriais, são as questões de propriocepção, é a questão do corpo. Então, se isso já está alterado por uma hiperestesia ou anestesia sensorial, óbvio que a minha percepção do mundo vai ser diferenciada. E aí é Então, muito aqui, comum de reduzir isso a uma capacidade cognitiva, né? Como não, se. vai muito além, muito além, muito além. Vai muito além, né? E aí, então, eu fui pesquisar. E aí, eu percebi isso, assim. Eu que conversei com mães que tinham, em média, 3 anos do diagnóstico, mas parecia que não tinha sido produzido nada em relação ao significado desse diagnóstico. Como eu estava fazendo pesquisa, não era uma intervenção terapêutica, eu estava ali apenas disponível para ouvir. Uhum. Eu fazia perguntas quando eu não entendia alguma coisa. Mas só. E elas ficavam falando comigo 1 hora, 2 horas, 3 horas, só falando. Só falando. Só falando. E E esse só aí, falando, né, Gi? Só uma parênteses. Esse só falando. Como é difícil as pessoas entenderem esse só falando. Como é difícil falar para uma escuta profissional e falar para um amigo, falar para é um parente, né? É uma diferença, né? muita diferença, né? Porque a gente não tá ali para julgar. Então, quando elas me viram que eu não estava ali julgando, elas falaram dos seus medos mais profundos, tipo assim, eu não conheço essa filha. Ela é muito diferente de mim. É, é, ela ficou autista porque a avó carregou no colo. Eu ouvi. Porque foi mimada, porque teve e Eu vai tirei do ser peito antes da curada. hora, né? E várias questões que eu estava ali só para ouvir. Só que ela, à medida que a gente vai falando, porque para falar a gente precisa se organizar. Algumas fichas delas começaram a cair, né? Elas começaram a ter algumas percepções. E todas elas, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque assim, a minha pergunta de pesquisa era: me conta um pouco como é a tua relação com teu filho hoje. Essa é a minha pergunta. Eu queria entender da relação de mãe
e filho com diagnóstico de autismo. Todas, Michele, todas. Para conseguir me responder isso sem elas perceberem, elas falaram, então, antes de eu engravidar, estava acontecendo isso na minha vida. Aí eu engravidei, na minha gravidez aconteceu. Elas foram costurando toda a história delas com a criança até aquele momento. Quando elas percorreram todo esse caminho, aí elas conseguiram me responder. Olha. Isso assim, numa conversa. Eu só fui perceber isso também depois analisando os dados. Uhum. Então, o primeiro dado que eu cheguei foi assim: os pais precisam de um tempo terapêutico para reconhecer quem é este filho autista. Reconhecer, né? É conhecer de novo. É. Isso é tão difícil, né, Gi? Porque quando alguém dá um diagnóstico, é como se pegasse o seu filho e dissesse assim: não, 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 não é mais o fulano, ele não existe, desconstrói. Agora o seu filho é esse, mas essa é a roupa dele. Né? Como se fosse aquela roupa de esgrima, né? Não precisa nem ver o rosto, porque o autismo é tão gritante que ele vem antes, Sim, né? ele vem antes, né? Como se Se ele a fosse pessoa maior. ali não tivesse nada. E Uhum. uma das participantes que mais me chamaram a atenção era assim, era a que mais rejeitava a filha por conta do autismo. Era aquela mãe que dizia assim: minha filha é ótima, o autista é uma droga, né? Uhum. Muito essa separação. Era mais gritante, assim. E que ela não conseguia olhar para a filha. A filha estava com uns 10 anos na época. Tinha sido diagnosticada com uns 6. Eu estou falando do interior do Brasil, ó, Mas quase uma. acontece muito, né, Gi? Acontece muito É, ainda. né? Eu estou falando de 2014. Uhum. Então, tem um tempinho, né? E ela falou, algumas coisas dela deu uma incomodada, mas eu, né, ok, é a experiência dela, deixa eu ouvir. E eu fui, consegui ser tão acolhedora que no final ela disse assim: você conhece minha filha? Eu disse: não, não conheço. Aí ela pegou uma foto da filha dela no celular e disse: olha, essa é minha filha. Aí ela me mostrou. Aí eu, nossa, ela disse: olha, essa é a única foto que eu tenho dela sorrindo. E eu fiquei olhando realmente para a foto e ela ficou olhando junto comigo. Esse movimento de ela realmente olhar depois de toda essa conversa fez ela reconhecer a filha. Ela disse assim: essa é minha filha. Ela falou isso Nossa. assim. Eu fiquei assim, tipo assim, porque terapeuticamente eu não tinha feito realmente nenhuma intervenção que eu estava habituada, Uhum. Mas né? que forte isso. Como é difícil reconhecer, reconhecer um filho Reconhecer, então, assim, perdido, né? depois Você perdeu. de 1 hora e meia só ouvindo, sem eu emitir minha opinião, sem dizer que ela estava errada, sem dizer isso não existe, sem dizer, olha, você tem que fazer isso, 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 com o autismo você está fazendo tudo errado, né? Terapeuticamente, ela olhou assim, olhando junto comigo e falou: essa é a minha filha, essa é a minha. Puxa, que emocionante. E aí eu fui ver se eu achava outras pesquisas que falavam isso, e é isso. A mãe precisa desse tempo terapêutico de compreender o que é o autismo, o que é o meu filho autista, o que sou eu nesse mundo, o que que eu estou fazendo aqui e o que que eu posso ajudar. Porque aí, com a minha clínica, o que que eu percebo? Pais que não fazem esse processo, o filho terapeuticamente responde muito menos. Isso é Porque, de um certa ponto forma, ele sente que não fundamental. é aceito. Isso é muito importante você frisar, porque assim, eu enfrento uma dificuldade muito grande de quando eu falo assim, por favor, vai buscar psicologia, é importante, esse suporte é importante. Eu friso muito isso, porque eu sei o quanto que é um buraco na gente. A gente precisa se tratar, buscar a máscara de oxigênio, né, para poder estar pronto para o outro plenamente. E eu ouço muito assim, não, mas eu tô ótima. Não, mas eu aceito super bem. Eu falo, tudo bem, mas vamos visitar e vamos reconstruir um pouco de novo essa história. E às vezes as pessoas não conseguem entender. E às vezes também se sentem culpadas de buscar ajuda para si, porque acha que tem que cuidar do filho, só do filho. Isso. E é esse o Primeiro é a trabalho. filha, é o filho, vamos lá. É. O tempo está passando, a gente já está atrasada. Você soube hoje que o autismo, que o seu filho
tem o diagnóstico de autismo hoje. Você está atrasada 2 é assim que o médico fala, né? Vai Você já está as atrasada. oportunidades, né? É. Bate aquele Então, eu desespero. percebo na clínica isso, que pais é, que não têm esse amparo psicológico. E quanto tempo isso dura, Gisela? O que eu percebo, e com outras pesquisas também, aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, que eu gosto muito, que foi um trabalho que fazia o diagnóstico da criança junto com esse apoio dos pais. Que Foi legal. muito interessante, muito legal. Dura entre 4 a 6 meses. De 3 a 6 meses eu coloco aí, né? Para E ela aí eu falo fazer. assim, para a mãe ficar ok com ela mesmo com o autismo. Porque aí, quando ela consegue realmente aceitar, ela vai olhar para o filho dela, esse é meu filho, e eu aceito. E Ele é só lindo, essa ele é aceitação, maravilhoso e tem autismo. é, e só essa aceitação a criança sente por ressonância, porque o autista entra em ressonância muito rápido com o que a mãe sente, muito rápido. Ressonância ali, né? Ou seja, o que você está sentindo, eu tô sentindo. Você está mal, eu fico mal, você está bem, eu estou bem, E isso é muito né? interessante, porque como não capta, talvez, por desordem de processamento sensorial, a fala, somente a fala, com aquele, né, com aquilo que a gente quer dizer, até com as metáforas que a gente quer dizer, a imagem, os suspiros, a cara de preocupação, o clima no ar é muito mais captado, né? A É, gente vê isso muito, né? muito, muito, muito. Então, assim, você quer que a terapia do seu filho ande mais rápida? Vá fazer terapia o pai e a mãe, sabe? Terapia, assim, essa escuta terapêutica, é você colocar para fora sem medo, dizer que droga é isso, assim, e aí você vai ressignificando o que é, E sabe? sem É esse culpa, né, Gi? refazer, E sim. sem culpa. Parece que quando você. As pessoas têm uma cultura com relação à psicologia que parece que quando ela vai buscar psicologia é que ela é fraca, ela não deu conta, ela não sabe lidar com a criança. Parece que a culpa é um negócio tão pesado que não te deixa se conduzir, né? Parece que você tem que se resguardar. Não preciso, não dou conta, não, eu tô ótimo, eu não gosto de falar de mim. Não, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, né? Não entende quanto que esse processo ele é único na família, né, Gi? Não é assim? Cada família. E aí, o que que eu percebo? O valor de cada família, o valor familiar. Então, vamos supor que você foi criada por uma família que o valor é assim, você tem que sofrer em silêncio. Você não pode contar para ninguém. Então, você, você tem esse lema seu familiar. E isso também foi o que me levou para a constelação familiar, né? Eu disse que Aham. não é só pessoa autista. Deixa eu entender essa família aqui, porque tem muita coisa na família que está acontecendo e que afeta terapeuticamente aquela pessoa autista que é um membro da família. Sim. Não dá para tratar um, né? Não dá. Não dá. É um jogo de xadrez. Se mexer um, vai afetar todo mundo. Vai Então não mexer dá para com tratar todo. Ou um. então, eu fui criado por um pai, eu sou pai, eu fui criado por um pai que não pode ter frescura. Então, como assim que meu filho não consegue vestir uma roupa? Como assim que meu filho tá agoniado pisando na areia? Isso é frescura, sabe? Porque entra em choque É. os conceitos do que é ser pai, do que é ser mãe, do que recebeu com esse filho aí. E aí isso entra em muito choque e afeta demais a criança. Porque a criança que não, é aquela que não está entendendo nada, ao mesmo tempo está captando tudo Sim. E interpretando do jeito dela, o que é do pior. jeito dela. Então, Porque ó, às vezes presta ela atenção. capta e não sabe o que fazer com aquilo. Ela só acha que não é Ela está adequada, que ela não captando serve. tudo, não está entendendo esse contexto familiar, mas ela está interpretando de algum outro jeito. Como é dolorido isso. É muito dolorido. Então, você tem que ouvir esses pais, assim. É a melhor terapêutica para o filho, é essa escuta terapêutica Dos pais. com os pais nesses 3, 4, 5 meses do início da suspeita, durante o processo diagnóstico, após o processo diagnóstico, 10 anos depois do diagnóstico. Eu penso, às vezes, a gente até falou 20. ontem sobre isso. Eu acho que a aceitação ela é um processo que parece que não tem fim.
Porque cada nova fase é uma nova perda também. Não é só de, É, né? Ai, nossa, mas eu queria que ele, sei lá, arrumasse uma namorada, todos os amigos estão com o namorado, ele não tá ainda. Então, é sempre uma forma de revisitar e falar assim: vamos aceitar de novo? Vamos aceitar de sim. novo? De novo, vai olhar para quem é essa criança, quem é esse adulto, É, quem é esse adolescente, né? é É bem muito isso, bonito né? o que você falou, e eu fico pensando, como que é, como vai ser constituído esse sujeito, essa individualidade? Diante de terapias tão diretivas, abusivas, que se sobressaem a qualquer custo, que fazem cumprir uma meta a qualquer custo. Quem vai ser esse adulto? Então, não, quem vai ser esse adolescente? É, já começa aí. Eu tive um pouco dessa resposta quando eu tive na Itália, que a Itália está um pouquinho mais na nossa frente. Então, quando eu tive lá na Itália, na época do doutorado, eu entrei em contato com autistas adolescentes e jovens, ali na faixa dos 18, 19, 25, 26 anos, que passaram por terapias comportamentais. E o índice de depressão é muito grande por não aceitação de quem eu sou. Então, tudo que eu sou é sempre menos, por mais que eu me esforce, é sempre menos, é sempre pouco, é sempre aquém, estão sempre querendo mais. Então, para que eu vou me esforçar? É uma luta muito inglória para eles. Sendo que se a gente compreender a partir do olhar do que é a estrutura do autismo, eles fizeram muito mais do que a gente. Muito Que mais. caminho, né? Que caminho que foi percorrido, né? Que Porque, garra. olha, vou falar uma coisa bem básica. Bebês, nós bebês ali. Uhum. A gente não está incomodado com o som, a gente não está incomodado com o calor, não está incomodado com a roupinha. A gente está ali curtindo estar com a mãe. Aí vem a mãe, a gente, qualquer bebê já gruda o olho na mãe. Olhinho. Isso é o bebê comum, né? O bebê com sinais de autismo, para ele conseguir olhar, ele vai ter que tentar se equilibrar, porque o equilíbrio é muito difícil. Então, se coloca naquelas cadeirinhas, que é mais dura, que não faz a curva, aí, meu filho, o sistema dele, sensorial, está todo preocupado em como me manter sentado. Você acha que ele vai ter tempo para olhar para a mãe, para aprender o Sem falar que se o ritmo cachorro latir, a porta de uma bater, conversa? a luz Exatamente. Então, acender. eu estou falando só de um sentido aí, né? Um pouco aí, mas sem contar os barulhos, as vozes. Então, a criança com sinais de autismo, ela já está aqui. Meu Deus, que mundo é esse? É um incômodo, por vezes, dor física. Se você está com dor física, você está com vontade de conversar com alguém. Se você está com dor de cabeça, está com dor. Gente, você não quer conversar com ninguém, você quer ficar no seu canto quieto. Não dá, é incompatível, né? A dor, o incômodo com o aprendizado. Como? Então, olha o caminho que um bebê com sinais de autismo, uma criança autista tem que percorrer para fazer o contato com você. O caminho é muito mais longo. Para nós é muito mais fácil. Uhum. Então, eles trabalham mais, trabalham nesse sentido, né? Eles tentam mais, eles se esforçam mais, muito mais para conseguir o que eles conseguem. E aí, Gi, você falando de tudo isso, dessa dificuldade deles de compreender o mundo, de se autorregular, para poder estar aberto, a gente começa a parar para pensar. Será que tá certo, então, essa forma de doutrinar aprendizados em vez de priorizar processo de autorregulação, processo de intencionalidade, de perceber o outro? Será que A longo parece prazo, não, eu racional? Vamos resolvo. fazer, mas Eu resolvo ali naquela hora, mas a longo prazo isso não traz nenhum benefício para o autista, porque ele não vai aprender sobre si mesmo. Então, quando chega para mim adulto, a sensação é assim: eu tenho um corpo que me governa, mas eu não conheço esse corpo. Eu não sei o que é. E o meu primeiro trabalho com adulto, assim, vamos começar do básico: autoconsciência corporal. O que você está sentindo? Me conta.
porque eu confio na tua sabedoria corporal. Aí vem de toda a minha base de uma psicologia humanista, Uhum. né? Eu, aí tem as minhas convicções. Eu olho para o ser humano e eu sei que cada ser humano tem dentro de si uma sabedoria corporal e que essa sabedoria, se a gente consegue acessar, vai indicar qual é o melhor caminho de desenvolvimento para aquela pessoa. Eu acredito nisso também, viu? Então, pois é, tudo depende da sua própria convicção, né? Uhum. Eu tenho uma convicção que eu trago um a priori aí para estar atendendo autistas. Eu não tô querendo. A minha ideia, e aí já pensando no futuro, né? Eu não quero criar pessoas para se adequarem à nossa sociedade que, entre aspas, está doente. Exato. Se ele já tem uma visão de mundo diferente, essa visão de mundo diferente pode nos trazer novas oportunidades enquanto humanidade de crescermos. O que eu tenho que fazer enquanto terapia é dar todo o suporte ambiental, e aí ambiental eu falo da parte sensorial, né, dessa parte do equilíbrio, eu tenho que ajudá-lo a desenvolver esse corpo físico que está sempre sendo afetado pela conexão, sempre sendo afetado por essa conexão com outro ser humano, porque não tem como a gente se tornar pessoa humana sem outra pessoa humana envolvida. Não existe isso. É na Né? relação, né? Não existe eu falar português sozinha numa floresta. Eu tenho aprendido, não existe. Eu vou aprender por uma outra pessoa que vai me ensinar. Uhum. Então, sempre essa conexão. E é essa conexão afetiva que isso é a base principal de qualquer terapia, seja com mãe, filho, seja com terapeuta, com quem for. É essa conexão que vai fazer eu tentar superar a dor do incômodo que essa etiqueta está me fazendo e me chamando a atenção. E é Perfeito. isso que, por exemplo, a Temple Grandin fala. As pessoas, referência para ela foi a mãe, obviamente, que foi muito forte. A mãe, gente, mãe, assim, a mãe dela, pelo amor de Deus, né? Que mãe era aquela? Porque ela foi diagnosticada, para vocês terem ideia, em 1945. 45 era mãe geladeira. É. Imagina o peso disso, eu acho. E a mãe dela ouviu: sua filha é assim por sua culpa. Você não deu esse afeto. Que peso. Mas também um professor. Um professor que sempre olhou para o que ela poderia fazer. Então, ele reformulava todo o projeto de dar aula, assim. Então, ele dizia assim: olha, vamos supor, eu não me lembro agora, mas ele dava um projeto que era o interesse dela, e nesse projeto ele colocava questões que envolvessem, vamos supor, matemática, português, história, né? Que ela, ao realizar aquele projeto com início, meio e fim, ela teria aprendido tudo que ela precisava para aquela série. Hum. Então ela fala, é o professor Carlock, que ela fala, esse professor foi o grande divisor de águas da minha vida para além da minha mãe. Minha mãe foi importante, mas eu preciso de outra pessoa para além da minha mãe que acredite em mim. Que lindo. Que lindo. Que A Carly encontro com ela Fleck mesma, né? Como ela é precisou do outro para ter um encontro verdadeiro com ela mesma. encontro verdadeiro. A Carly Fleshman, a mesma coisa, né? Que foi esse terapeuta e a outra fonoaudióloga, né? Os dois trabalhavam juntos. E ele também, né? Então, assim, todos eles, você percebe que teve uma relação ou duas significativas a ponto de me fazer tentar superar as minhas dificuldades para me conectar com você. Valia a pena estar com você. Lindo isso. Valer a Você pena a relação com valeu. o outro. Primeiro eu tenho que me conectar, conectar a mim mesma, ao meu corpo, para depois conectar com o outro, né? Isso, é esse Como o caminho.
muitas vezes Filosoficamente, se a chega gente for pensar, alguém. esse é o caminho. Primeiro eu, Isso, depois com os outros. Não exato. existe primeiro os outros e depois eu. As pessoas têm uma mania, é muito comum a gente ver isso, de assim, é como se eu traçasse um currículo de aprendizagem, que aquela criança tem que aprender tal coisa em tal época, naquele cronograma, igual do vizinho, igualzinho. Então é A, B, C, D e pá, tem uma MM para você ser feliz. E aí o que acontece? Não olha para a necessidade individual dele, não olha para a conexão que ele tem com o próprio corpo. E isso não é só do autismo. Tem muitas crianças que têm deficiência, né? Que tem também essa dificuldade de se reconhecer no corpo, né? Muitas Uhum. crianças com dificuldade de comunicação, você vai olhar, é o corpo. Tá faltando essa percepção de quem ele é. É uma criança que chega na gente batendo, empurrando, ela não consegue dominar o próprio corpo. Sim. E E aí não aí a se grande vê feliz na comunicação. diferença, né? Eu sou também esse corpo ou eu tenho esse corpo? É diferente. Ai, que lindo. Repete isso, Gi. Olha que coisa Eu forte. sou também esse corpo ou eu tenho esse corpo? E isso também influencia. Eu sou autista ou eu tenho autismo? Sabe? São sutilezas da linguagem que vão fazer você perceber em que ponto que você está do que você entende sobre o autismo e do que você aceita. Exato. E dos pais também, né? Por isso que é tão É, difícil. porque Porque cada não um tem numa como. época, né, Gi? As relações de acontecimento, de aceitação que a gente estava falando, elas não são lineares, né? Na família, o pai, a mãe, o filho, eles acontecem de maneiras e tempos diferentes, né? Sim. E tem os outros irmãos, É, né? E tem os avós, e tem os tios, assim, que uns aceitam mais, outros menos, outros não querem ouvir, isso é besteira. Então, assim, é um mundo de coisa. e qual é bonita essa Então, importância de perceber o próprio corpo para comunicação. Eu fico pensando, se eu não sei quem eu sou e o que eu faço com o meu corpo e qual é a potencialidade que eu tenho, o que eu tenho a dizer para o mundo? verdade. Qual é o meu conteúdo? Ou eu vou só repetir, ou eu vou só pedir, eu vou comentar, eu vou agregar dentro de um círculo de comunicação com um comentário. O quê? Como? Porque é um querer, né? Não é só falar. É. É um querer comunicar algo. Isso Se eu enlouquece. faço contato com você, se eu realmente me conecto com você, aí vai me despertando a vontade de querer compartilhar algo meu com você. Exato. E aí Seja uma também, fruta, seja, né, que às vezes pega e dá para. Nossa, gente, que ganho! espontâneo, né? Né? E aí você vê, Te tem dando uma uma questão de fruta. respeito ao ritmo das. Porque assim, os pais, vamos voltar naquele ponto que você falou hoje. Os pais recebem aquele diagnóstico dizendo: olha, você não pode perder tempo, corra, ele precisa aprender, porque junto com o diagnóstico vem uma lista do não sabe, né? Não sabe, Isso. não sabe, não sabe, não É, sabe, não vê potencialidade. As pessoas não. entregam um diagnóstico sem dizer qual é a potencialidade que aquela criança tem, quais são as capacidades que ela tem. E aí, com aquela pressa, os pais falam: não, ele precisa aprender. Né? Vamos treinar a fala, comportamento verbal, que eu quero morrer. Vamos treinar, 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 como se a criança tivesse um currículo a alcançar, sem antes nem olhar para quem é essa criança, como você tanto disse, Então, reconhecer aquele filho. Então, voltando nesse passo a passo que a gente tanto quer dizer, será que o primeiro passo é respira, calma e vamos observar? respira, calma, né? Vá ouvir, ler sobre adultos autistas, vá se entender nessa situação, porque o autismo ele diz muito mais. Então, voltando, lembra? Parte sensorial diferente, eu vou ver o mundo de uma forma diferente, então eu vou construir a minha identidade de uma forma diferente. O autismo tem muito mais a ver com essa estruturação de identidade diferente. Então eu preciso me entender desse mundo, porque qual que é a grande angústia dos pais? Lembra do ritmo que eu falei? Que eu falei, segura essa palavra. É Uhum. essa falta de sintonia. Ele não, o pai está ali tentando e ele não consegue perceber que o filho está na sintonia com ele. E isso, para a mãe, é desesperador. É.
É uma das E coisas às mais vezes dolorosas. ela não tem nome. Ela simplesmente chega pro médico assim, eu não sei, mas tem algo estranho, tem algo de. É essa falta de sintonia. E essa falta de sintonia, dessa protoconversação, começa muito antes da fala. Ela Uhum. começa naquele, meu filhinho, você tá aqui. O filhinho, hoje a gente sabe, né, Michele, que Aham. tem uma cadência nessa fala. Que quando a mãe faz o manhês, que é essa voz, né, que tem um ritmo, ela tem um ritmo, gente, que é para chamar a atenção da criança para esse ritmo. Quando ela tá descendo, a criança vai entrando com o balbucio. Isso é a base da fala lá na frente. É. Só que eu vou te falar mais. Isso é a base para a auto-organização. Isso é a base para espera, saber esperar, saber antecipar. Isso é a base porque vem depois dessa intensidade das emoções. Gente, tá tudo nesse ritmo, nesse tempo, junto com o corpo. Tá vendo que esse ritmo você sente no próprio corpo? É. É como se ele sentisse, o bebê sentisse a deixa, né? Ela vem, igual você falou, numa Exatamente. onda, e ele sente que agora é a hora de eu encaixar. E aí ele vem Então, como uma onda que qualquer vai. terapia, ela tem que começar por esse ritmo. Não tem nada a ver com aprendizagem de comportamento. Isso daí vem como Eureka! consequência. Como consequência. Exato. Mas o meu foco está na constituição mais basal, de estrutura. Eu sei quem eu sou, eu reconheço o outro, eu quero estar com o outro, aí eu posso aprender. O problema, a Ah, dificuldade aí, não é no aprendizado, é na dificuldade não. na relação, né? Olha o que eu descobri essa semana. Gente, eu tenho que ainda estudar fenomenologicamente mais a fundo. Mas é, eu achei tão interessante, vou trazer para vocês aqui em primeira mão. Que legal, oba. Com adultos, né? Conversando adulta, ela falou, Gisela, eu não lembro. Eu não lembro, eu lembro pouquíssimo. E muitos falam isso, eu não lembro da minha infância, eu não lembro da minha. Eu lembro essas coisas sensoriais que eu falei para vocês. Mas assim, é como se a vida começasse aos pós-18 anos. É muito interessante você ouvir isso, né? Porque como eu faço diagnóstico em adulto, eu disse, me conta da tua vida, né? Eu quero te ouvir. Não sei, não sei. Só que quando a gente vai conversando e vai fazendo sentido e eles compreendendo com a lição, sabe o que que acontece? As memórias voltam. Olha que interessante. Ou seja, o que que eu percebi? O registro está todo ali, mas como eles não entenderam, como não tem significado naquele momento da infância e da adolescência, é como se não tivesse essa memória. Quando eles passam a entender, nossa, foi isso. Gisela, me lembrei de uma cena agora. É imediato. Que Ó, fica até lindo, arrepiado. que lindo. Nossa, que É lindo. imediato. Você Quando sabe que eles você me têm. fez lembrar uma coisa muito importante com Ah, relação a isso? Porque eu faço terapia também. E aí, de repente, eu começo a contar sobre um episódio, alguma coisa, e aí a gente vai costurando, né? Aquela coisa. E de repente eu lembro de uma exatamente isso, eu lembro de uma memória que para mim era totalmente insignificante daquele contexto. Eu não imaginava o quanto aquilo impactava hoje naquela vivência que eu tô tendo. Aí eu falo, nossa, mas por que que eu tô lembrando disso agora? Aí que vem. Você fala assim, meu aí, Deus, estava aqui, mas eu não e importava, aí eu não você vai via. costurando a sua história de vida, você vai dando esse lastro. Quando a gente dá Olha, esse lastro no passado, aí eu tenho um futuro mais estável. Porque a grande dificuldade do autismo, eu não saber o que vai acontecer nesse futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Vai vir um trovão. uhum. O cachorro vai latir, a criança vai gritar. Eu não sei, eu não tenho controle sobre esse futuro, então eu tô sempre ansiosa. Ansiedade, para mim, está muito conectada com o autismo por isso. Então, qual que é a nossa função? Dar o ritmo, dar essa estabilidade do mundo, para que ele consiga ir construindo pouco a pouco tudo isso, né? Essa confiança, autoestima, em saber que ele pode. Então, assim, vem tudo depois. É como uma consequência, mas eu tenho coisas muito básicas Que antes. vem antes. Uma coisa Que que você vem. falou agora, também gostaria de perguntar sobre isso. Essa necessidade de controle.
Por que dessa É porque necessidade eu de não sei o controle? futuro. Não É. sei. Eu não sei. E Eu não aí, sei o que vai acontecer. como que a gente faz essa criança se sentir seguro? Se a gente tira o controle e é Isso. rígido com eles, fazendo eles fazerem aquilo que a É, gente quer, que faz sentido pra gente. que faz Como sentido pra gente. curá-los desse controle, né? Dessa tipo, necessidade de Então, controle. o controle, primeiro, a gente vai dar esse chão. Então, a gente vai falar, a gente vai explicar o que vai acontecer, vai mostrar tudo aquilo que a gente já sabe em terapias comportamentais. Mas agora eu estou dizendo para vocês por que que isso é importante. Porque eu vou dar essa estabilidade emocional. Só que aos poucos eu vou colocando, não precisa nem colocar, a vida vai mostrando, né? Você desce pelo elevador, você faz aquele caminho, isso aconteceu. De repente a mãe esqueceu a chave e volta. Mudou a rotina. Acabou o Pra mundo. quê? Acabou o mundo. Mas sabe, são pequenas modificações, são bem pequenas, de fazer sempre aquela cara. E agora? Porque ele tem que ir construindo essa expectativa e saber que ele pode confiar nele para resolver a questão. Que Se lindo. eu coloco só no comportamento, eu tiro essa possibilidade dele construindo essa capacidade. Eu tenho capacidade de resolver o inesperado. Exato. Isso é lindo. Se eu tô, se eu tô sempre. Então, se eu não tenho isso, eu vou ser cada vez mais rígido. A rigidez vem disso. Não de uma característica do autismo necessariamente. Ela vem Não, de uma não. construção de Uma proteção desse construção. mundo aversivo, né? É lógico, né? Porque vamos nos colocar no lugar dele, gente, que mundo que é esse? Pensa bem, né? Que mundo que é esse? Quando eu vi aquela sua. E aí a gente tem que ir familiarizando. Quando eu vi você colocando no seu filho óculos e tirando e colocando, eu disse, ela fazendo a familiaridade do mundo para ele. Ah, isso! É isso! É isso que a gente tem que fazer, terapeuticamente. Dá essas oportunidades, né? Dá essas oportunidades de criar expectativa. E agora? Você pode começar com um, dois, três. É. E você Por isso que vai. é tão Isso difícil. Os pais às vezes olham e falam assim, mas você só vai ficar brincando com essa criança, né? Não consegui entender. Esse processo lúdico, prazeroso, é é isso que vai dar conforto. que vai dar o lastro, que vai dar memória, porque ela vai ser uma memória afetiva muito gostosa. E eu penso Eu vou numa coisa, entender. sabe, que a gente às vezes, como pai, fica pensando que eles têm que aprender, eles têm que evoluir. Pra que fazer um massacre para ele ser feliz quando ele for adulto? Ele não pode ser feliz agora, ele não pode ter uma memória boa agora, ele não pode ter prazer agora, né? E construir uma identidade, uma autoestima já. E eu fico pensando também assim, com relação, você tinha falado com relação a essa parte da percepção do mundo, né? É muito comum os pais dizerem, como você falou, ai, não, ele corta o cabelo uma frescura, eu tenho que segurar, eu tenho que. Imagina, imagina, gente, mães, eu falo muito isso, quero repetir, porque imaginem, mães, se fizesse isso com você, te segurasse e fizesse cosquinha. E Não, falasse e assim, a britadeira dentro do ouvido, né? Que horror. Não, e eu vou te falar coisas mais simples, porque você tem que entender corporalmente o seu filho, né? E a TO é maravilhosa nisso, né? A terapeuta ocupacional para traçar esse perfil sensorial. Por quê? Então, meu filho não suporta tomar banho. Não, calma. Vamos analisar a questão. Não é assim, não suporta tomar banho. vamos Eu treinar tenho o banho. Não, não, não. Não, gente. Porque quando eu vou treinar o banho, eu estou desrespeitando o que ele sente. Então, qual é a mensagem que eu estou passando para ele? O que você sente Não é não importante. tem valor. E o que você tem a dizer também não me importa. Também não tem. Mas aí a gente vai observar essa criança. Provavelmente pode ser uma questão de um hipertato aqui. Então, a água batendo aqui é um impacto sensorial muito desconfortável, de dor, ou também do auditivo, dessa água caindo, porque é muito próximo do ouvido, então tudo amplifica. E o eco do banheiro e o
o eco. Então, assim, calma, né? Vamos ver o que que é. Vamos ouvir. A gente tem que aprender a primeiro ouvir, parar. Vamos lá, de novo. Para e respira. Para e respira. Lê o livro. Vai Pega a fazer escuta culpa e deixa terapêutica. de lado, né? Pega a curva, vai lá tratar na escuta terapêutica, porque aí tem questões muito mais familiares que eu acho que não envolve tanto o autismo que eu percebo hoje aqui no Brasil. É muito mais que tipo de mãe que eu sou, que tipo de pai que eu sou, né? Uhum. E observa o seu filho, vai trazendo, olha, ele adora ficar na cozinha e no banheiro. Gente, se ele gosta de ficar mais na cozinha e no banheiro, ele já me dá uma indicação que ele gosta de barulho. Se ele gosta de barulho, ele tem uma hipoaudição. Então, você tem que observar o seu filho, observar como ele se movimenta, observar o que ele prefere, porque ele vai te contando tudo dele. Você precisa, você precisa saber o que ele gosta, né? Não tem coisa pior do que você perguntar, nossa, o que que ele gosta? O que ele gosta? Né? O que que ele gosta de se divertir? Não, nada, não faz nada. Já ouvi Oi? isso também. Ah, ele não gosta de nada. Tudo que você der pra ele, ele faz. Quantas É, vezes ele foi calado, quantas vezes ele não foi ouvido, quantas vezes ele não foi validado pra ele aceitar tudo de graça. exatamente. Então, e dá o tempo, né? Voltando ao ritmo. Olha como o tempo ele é muito constitutivo no autismo. O corpo, junto com o tempo, para mim, eu acho que são as questões a nível de constituição da pessoa autista mais importantes para a gente olhar. Porque o tempo, você precisa dar um tempo para a criança processar. E isso significa que Gisela, meu filho entrou em crise hoje. Não sei, não aconteceu nada diferente. Tá. E ontem, anteontem, o que que aconteceu? Deixa eu entender como que foi essa semana. Porque Você tá às falando vezes que nossa live vai cair, Gi. Ah, não, nós vamos vai voltar. cair. Podemos voltar de novo depois? Não sei, eu acho que agora não tá mais caindo, mas se Não, mas cair a tá gente botando volta. aqui como 1 minuto e 44 Ai, restante. meu Deus Ontem do minha céu. live Beijo, chegou 1 hora e tchau. meia. Eu não sei por que que apontou isso, mas se cair, gente, volta, por favor, porque tem tanta coisa bacana que nós não falamos ainda. Mas continua, Gi. Já Mas sabe, se cair, você essa volta. questão, né, de você dar esse tempo para a pessoa processar e ver o que ela gosta. Teve outra pessoa que falou assim: nossa, se eu mostrava que eu gostava de uva, vinha um caminhão de uva. Se eu, assim, não, calma, gente, calma. E Deixa a essa pessoa. coisa da comunicação, Gi, é muito interessante, porque às vezes a criança fala assim, ó, pipoca. Aí a mãe já fala assim: ah, você quer pipoca? Ou então, ah, não, pipoca agora não, agora é almoço. Mas peraí, a gente não sabe se ele tá lembrando que ele comeu pipoca, se ele viu uma pipoca, se ele sentiu o cheiro de pipoca. Ele só disse pipoca. Vamos esperar um pouquinho Exatamente. mais. Então, é assim, é muito mais calma, né? Respiração, meditação, Perfeito. porque é um processo. A gente está formando uma pessoa, mas formando do jeito que ela está me mostrando que ela precisa. Eu acho que essa é a grande questão. E não a gente formar uma pessoa, pegar um molde e dizer, ó, você tem que entrar aqui nesse molde. Essa é uma grande diferença. Então, a primeira coisa que me perguntam, quando os pais chegam para mim, eu pergunto assim, o que que você quer para o seu filho?